Fala galera, bem-vindos de volta. Bem-vindo de volta, né? Fiquei um tempo afastado, mas por uma boa circunstância. Hoje eu vou conversar com meu amigo aqui que a vida acabou me dando no mundo dos negócios, que é o Isso Dr. aí. José Leonardo Bergamini. Ele que é cirurgião plástico e também sócio fundador da Mercadoteca. Eu vou pedir para o Eris soltar um VT da Mercadoteca para vocês entenderem o que é. Grande Zé, que eu posso chamar de Grande Zé, mas Leandro. é o Zé Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Obrigado, cara. Checkmate Cash. Agradeço aí o convite. Valeu, Valeu valeu. demais. Tamo junto, cara. Queria que você se apresentasse aí e já começasse contando um pouquinho da sua história para quem não te conhece. Sei que você é de São Luís. Manda Eu acho que bala o aí. sotaque o pessoal já vai perceber que não é daqui, né? Perceber. Perceber. Então, assim, primeiro, agradeço aí o convite, cara. É um prazer aí estar Isso, falando um cara, você é um pouco da parceirão. nossa, da nossa vida aí, né? Enfim, como pelo sotaque já, acho que já fala um pouquinho. Já Eu suou sou aí. natural de Londrina, no Paraná. Então, o norte paranaense puxa o R, o famoso caipira, né? Porta, porteira, Porta portão. porteira. Só que eu nasci no Paraná, comecei a colegial lá em Londrina e eu migrei para o interior de São Paulo para fazer a faculdade de medicina. Sim. E aí já vou emendar falando um pouco como que foi a minha carreira para Boa, nessa vida louca aí de boa. médico, né? Então, eu entrei na faculdade, cara, no interior de São Paulo, Presidente Prudente. E aí, durante 6 anos, foi lá mesmo, fiz a graduação. E eu já tinha em mente, lá no final dos últimos 2 anos da faculdade, que é o internato, já pensando em algo da área cirúrgica, né? E aí eu fui me despertando para fazer cirurgia plástica. E nisso, quando eu me formei depois de 6 anos, a gente tem todo um processo, assim, uma longa carreira para ter assim, para você se formar mesmo como cirurgião plástico. Sim, é. E aí minha ideia é de fazer isso em São Paulo, capital, porque é o maior centro, assim, é referência dentro da área médica, a gente tem mais opções de serviços, enfim. E aí, Começou pela Praça de São Paulo, então, ali, isso, né? Tá. terminei a faculdade durante 6 anos, fui para São Paulo. Lá eu fiz 2 anos de cirurgia geral, depois fiz mais 3 anos de cirurgia plástica, que são residências médicas, né? Então, até a graduação, a gente só é médico, né? Não digo só é médico, né? Mas posso atuar como clínico geral. Tá. E aí, depois desse Escolhe uma tempo, especialização para, exato, né? escolho uma especialização, no caso foi a cirurgia plástica. Fiz como pré-requisito 2 anos de cirurgia geral. Depois eu entrei na residência mesmo de cirurgia plástica. Durante 3 anos. Pós isso, né? Pós esses 11 anos, fiz mais um ano de subespecialização, que a gente costuma dizer um fellow, né? Mais voltado para reconstrução de mama pós-câncer. Ó, Então, legal. durante esses 12 anos, metade foi no interior, metade em São Paulo, e lá eu me fixei, né? Pô, você é um cara novo, eu vejo assim. Foram quantos anos aí? 12 anos, Pô, cara. 12. Você começou É. com 10 anos Não, fazer medicina? não fui tão precoce assim, não. Na verdade, sim, eu fui o período. É que eu não tive um gap ali entre colegial, que o Dá pessoal um para no cursinho. tempo e Não, eu fui tal, né? direto, né? Aham. Então eu entrei o terceiro colegial, talvez com 17 para 18. 17 para 18, 18 geralmente. anos eu tava na faculdade. E você teve um despertar? Tem alguém de sua família, de pai, parente, que te levou a gostar da A fazer medicina? medicina. Cara, curiosamente, não, eu fui o primeiro médico da minha família inteira, Que tanto pro legal. lado de pai e pro lado de mãe. Eu falo assim, não tem uma Um porquê. explicação, cara. Eu falo que até é uma coisa meio que Destino, predestinado, destino, sim, foi dom seguindo a divino, assim, eu parada. até costumo dizer. O que me despertou, assim, foi meus primeiros pontos a pensar na medicina foi durante o colegial, primeiro colegial, primeiro ano, talvez. A biologia, cara, eu tinha um professor de biologia Você que ele era começou a gostar médico. daquilo. E o engraçado é que ele era médico, ele dava aula de biologia e ele mostrava umas fotos, principalmente uns vídeos de parto, ele era ginecologista.
E é ali que eu comecei a olhar com olhar diferente, mas não defini, né? Aí eu defini mesmo que eu ia prestar próximo ao vestibular, assim, no terceirão começou a Cara, focar em vestibular. papel de um Então, professor, né? o Você vê, professor, né, cara. cara? E engraçado que eu encontrei ele depois eu acho que estava no quinto, sexto ano da faculdade. Eu contei essa história pra ele, ele ficou até emocionado. Porra. Depois disso, eu nunca mais tive contato. Mas foi ele. Foi que meio que abriu as portas. E aí, depois de mim, né? Daí veio assim, meu irmão já é médico, eu tenho alguns primos, Ah, né? legal. Então a Mas geração, eu digo, mais nova seu que irmão mais eu, novo, né? irmã mais nova, Aham. é A isso. irmã. Aham. Depois disso tem mais uns 3 primos, mas de família mesmo ninguém. Eu abri a porteira Abriu aí a e foi. porteira, mas que bom, cara. Rapaz, eu tô com algumas perguntinhas aqui que eu selecionei da mulherada aí e Legal. tal, que eu acho que seria pertinente para quem tá pensando em fazer de repente uma cirurgia. Exatamente. Depois a gente vai contar um pouquinho também do seu lado empresarial, que é a Exato, Mercadotec. vamos Negócio falar. totalmente diferente aí, É massa aquela coisa, né? demais. Sair de um campo totalmente outro, Totalmente diferente. mas eu acho que a gente tem que fazer Mas isso. antes disso, cara, não sei, você falou como é que você chegou aqui em São Luís do Não, Despertar? interessante, É. eu acho que antes deu, lá de Londrina, Como veio de que São Paulo, o que que São veio parar em Luís, São Luís do né? Maranhão? Cara, durante esse processo da gente de estudo e residência médica em São Paulo, eu conheci 2 grandes amigos, cirurgiões plásticos, que são naturais Tá daqui. aqui. Dr. Igor Tobias e Felipe Lacerda. Eles, durante a nossa formação, a gente estudávamos em hospitais diferentes, mas já se conhecia de plantões, enfim. Eles tinham a ideia de voltar e voltar em equipe, né? E aí que entrou eu como terceiro da equipe. Sim. Então, nós mudamos um pouco do conceito, porque hoje, se você vai procurar um cirurgião plástico ou qualquer médico, não digo exatamente todos, né? Mas assim, a grande maioria vai por uma referência de alguém e doutor fulano de tal. É, geralmente. Dificilmente você procura alguém por equipe, né? Verdade. E esse conceito não é só aqui não, que não tem muito, é no Brasil em geral. E eu acho que quando a gente une amizade, né, com profissionalismo, a gente consegue dar, acho que um trabalho melhor, né? A gente consegue dar Engrossa o caldo, vamos engrossa o dizer assim, caldo, né? literalmente, como diz no interior, e a gente consegue dar mais benefícios para Sim. paciente, né? Então daí com essa ideia a gente falou, vamos vir para São Luís. Eu ainda estou em São Paulo, continuo, resido em São Paulo. Eu fico um pouco ponte aérea, 20 dias em São Paulo, 10 dias aqui. E a Tá. nossa especialidade permite isso. Por quê? Eu trabalho com cirurgias, né? O nosso foco é cirurgias eletivas. O que são cirurgias eletivas? Cirurgias programadas, né? Então, assim, ninguém vai operar plástica de De urgência, urgência, né? sim. Então, a gente, por essa característica, eu consigo fazer o planejamento. Então, a gente consegue planejar, na semana que eu tô aqui, a gente planeja os dias cirúrgicos, os dias de consultório, dias de acompanhamento. Quando eu estou em São Paulo, se porventura precisa ver a paciente antes do tempo, tem um retorno com um dos nossos sócios, né? Com um dos outros 2 plásticos. Nós sempre vamos estar operando em 2 e até em 3. Então, Sim. assim, na falta de um vai ter o outro. A Legal. paciente, às vezes, ela pode até me procurar. Então, você vai lá A marcar. confiança está no Zé Exatamente. Leonardo. A confiança está comigo porque, assim, você me escolheu por tal referência, por tal motivo, mas automaticamente você operando comigo, você já tem aí a retaguarda de outros plásticos, a gente tem outros profissionais na equipe Isso é também. bom, é a mesma coisa quando a gente fala de equipe, são várias cabeças Exatamente. pensando numa cirurgia que você quer ali atingir a perfeição, que você está ali para Exatamente, isso. a gente tá, esse é o Nada melhor do objetivo. que 3 cabeças Eu pensando, costumo né? dizer isso para o paciente, assim, Sim, eu falo, mas doutor, então economiza operando sozinho? Jamais. Além de ter a tua segurança, tanto para são 2 pessoas com a mesma formação, com a mesma capacidade, fazendo o mesmo trabalho, né? Então, é uma dupla pensando na mesma coisa. E muito segurança, bom. né? Quanto mais rápido uma cirurgia, Segurança. melhor Pô, para só você, 3 médicos né? ali na sua mão, meu Eu amigo, falo né? uma coisa que aconteceu ano passado, que foi uma prova disso, né? Em São Paulo, a gente operando, estávamos em 2 cirurgiões plásticos, no meio do centro cirúrgico, assim, graças a Deus eu estava terminando minha cirurgia, uma enfermeira me aborda e falou, doutor, você conhece a doutora fulana de tal? Eu falei, conheço. Ela tá fazendo uma cirurgia simples, mas ela e a instrumentadora. E acabaram de ligar para ela que o pai dela estava sendo entubado na UTI com Caramba, Covid. velho. Ela se desestabilizou, Com né? certeza. Então, nesse momento, eu terminei a minha, que eu já estava no final, e eu fui ajudá-la a terminar o processo. Então, é uma Celeridade. cirurgia, E porque a gente não até sabe o que para pode de apoio acontecer. ali na hora, a Exatamente. gente não controla, né, Exato. cara? Então, assim, para nós é via de regra. Sempre vamos estar Muito operando em 2 legal. e 3. E esse é o conceito da equipe, né? Por isso que. Aí eu vim para São Luís nessa ideia.
Com de os trazer amigos de com os lá, amigos, com trazer o conceito sócios. de equipe, Exatamente. tal. E nessa, estamos aí. No começo eu vinha menos tempo, hoje eu já estou numa fase 10 dias aqui. Quem sabe futuramente eu só estou instalado aqui. Por Pô, que enquanto, massa, estamos aí cara, nos que consultórios massa, nas que duas massa. cidades. Só tá crescendo aqui também, Exatamente. A né? ideia é assim, crescer e como nós temos a equipe aqui, a equipe lá, é mais fácil ter esse controle, né? Fazer essa ponte aérea. E vem cá, Zé, como é que é assim, cara, o pré-cirúrgico é muito burocrático, é muito porque, por exemplo, eu fiz a bariátrica agora, né? Certo? Pô, a gente passa por uma pilha de exames e tal. Não sei se é a mesma coisa para vocês lá, para quem tem o desejo, o despertar aí de fazer uma cirurgia plástica, a mulher que tá assistindo a gente Pensando agora, aí. pensando. Primeiro pré-requisito, por exemplo, tem algum risco para quem tem alguma doença? É melhor não fazer? O que você pode já sugerir para quem está querendo entrar nesse mundo aí? Cara, excelente a forma de começar com pergunta, porque assim, como eu falei, a cirurgia plástica é uma cirurgia estética, a grande maioria, não só estética, a gente tem uma área reparadora que a gente vai falar um pouquinho pra frente, Tá, mas você tá bem de saúde e quer melhorar a tua autoestima, o teu porte físico, né? Então você vai passar por um procedimento cirúrgico. Cirurgia plástica envolve riscos, né? É um procedimento cirúrgico. Então, antes de mais nada, primeiro, você precisa conhecer o teu cirurgião plástico, você precisa ter confiança. Escolher um que seja, que assim, você olha lá na internet, pesquise, dá um Google nele, tá no nome aí. dele, Doutor José né? Leonardo, só de Pesquisa preparação, aí. 12 anos, né? Exatamente. Então, Só que de tenha preparação. essa estrutura, essa Pois é, preparação, que tenha todos os órgãos regulamentados. Ok, esse é o primeiro ponto de segurança. certo. Segundo, cara, passar em consulta médica. Hoje em dia é muito interessante isso, porque assim, a gente vive muito em rede social, né? E, cara, todos os dias chove Se de WhatsApp, modelando ali. inbox lá. Eu quero Doutor, quanto ficar igual custa a tal Gisele cirurgia? Eu quero Bündchen. ficar assim. Gente, não é assim, né? E isso envolve a segurança que você me abordou, que você Boa, me perguntou. Antes de mais nada, a primeira coisa que eu vou fazer, não digo nem avaliação, não é avaliação para cirurgia plástica, é uma consulta médica. tá. Eu vou te avaliar primeiro todo o teu histórico de saúde, a gente vai ter que fazer assim, toda uma anamnese voltada para ver se você tem fatores de risco, alguma comorbidade, por exemplo, pressão alta, diabetes, você tem um histórico familiar que pode ser prejudicial para a tua Já cirurgia. corta por aí? Como é que Tem é? pacientes que a gente já corta por aí, né? Tá. Por exemplo, paciente diabético, hipertenso, com histórico de infarto. Eu não vou submeter essa paciente com alto grau, alto risco cardiológico a ter problemas a um procedimento Que a cirúrgico, cirurgia né? é anestesia geral, né? Exato, A anestesia galera precisa geral, entender o que para tudo ali, pós-operatório. sem tubo, fica respirando, né? Exatamente. Então, tem muitos riscos. Então, aí já é um pré-requisito, né? Tá. Mas isso não impede. É Então, uma eu coisa opero. normal também, Exatamente. né? Eu opero várias mulheres que são hipertensas, né? Tá. Desde que seja controlado. Então, o primeiro passo é esse: essa primeira avaliação, esse primeiro pré-requisito, avaliar o histórico de saúde. Segundo passo, avaliar qual é o teu procedimento. Às vezes, o procedimento que você tem ideia não é o que a gente indica, Tá. né? Isso é importante. Às vezes é Às uma vezes lip, você. não é, é uma Exato. reparadora, Ou, por né? exemplo, às vezes você quer fazer mama, peito, abdômen, você quer fazer 4 cirurgias numa vez só. Não, Não é assim que não é. funciona. O risco é maior. Então, a gente setoriza isso por etapas, né? Tá. O Dá terceiro até passo, quantas, assim? Só cara, a pra... média o máximo que eu faço é tripla pequena. Então, um Tá. exemplo, a paciente vai fazer uma mamoplastia, né? Vai colocar uma prótese na mama, vai fazer uma abdominoplastia e uma lipo pequena, né? Uma Tipo, tirar a lipoabdominoplastia. coxinha aqui e Tirar uma tal. lipo do flanco, da lateralzinha ali do abdômen, Aham. aí tudo bem. Agora a paciente quer fazer pálpebra, quer fazer Ah, abdominoplastia, tá, quer fazer tá. lipo do corpo Já inteiro e mexe a mama. frente quase toda Aí não, aqui, meu aí a amigo. gente já, porque são cirurgias, como que eu seleciono isso? Por tempo de cirurgia. Como nós operamos em 2, 3, então a gente tem um tempo de cirúrgico menor, isso é mais segurança. Certo. Mas cirurgias que no meu planejamento passam de 6 horas, tá Já, excluído. aham. Aí a gente 6 horas setoriza. de cirurgia, 6 horas de tá? cirurgia é nosso máximo de segurança. É. Esse é nosso máximo. Óbvio que a gente já trabalha para menos, Reduzir, sim. reduzindo, né? Então, no Cansativo nosso também. planejamento Para é de não 5 ficar horas. cansativo, vocês A ficarem, né, equipe fica esgotados. cansativa e os riscos de cirurgia é mais tempo entubado, é mais tempo de anestesia, mais tempo depois para recuperação, né? Uma dúvida boba minha aqui. Claro. É, é bisturizão mesmo, manual? Como é que... Ou é robô já? Como Não, é que tá? bisturi manual, cara. Plástico não usa muito tecnologia. Por exemplo, cirurgia robótica. Hoje, as Tá. cirurgias laparotomias, né, cirurgias videolaparoscópicas ou por vídeo, hoje robótica, parte urológica é bem avançada em relação a isso, parte de câncer oncológico.
Plástico não, plástico é mão mesmo, né? Mão Então desenhando ali. desenhando. Eu falo que o meu melhor, assim, o meu melhor amigo na cirurgia, além do paciente, obviamente, é o bisturi e a régua. A gente trabalha com E é bisturi marcadinho de fato, marcado. né? Ali, Tanto que a régua. paciente, quando ela sai da primeira consulta nossa, ela já sai toda desenhada, para ela já saber o que nós O vamos que vai tirar, mexer? onde vai ficar as cicatrizes. No intraoperatório, antes de anestesiar, a gente vai marcar. Então, toda a marcação é o nosso principal norte ali, né? Depois eu tenho uma pergunta de De cicatriz. cicatriz, eu vi que a gente. Mas Vamos. Só a para gente finalizar a finaliza. questão Desculpa, sim. imagina, da segurança. E o terceiro passo, que é o que você falou, uma bateria de exames que você fez para tua cirurgia, para nossa também. Tá. Então, na plástica, eu vou pedir assim, mais de 10 tipos de exames de sangue. Vou pedir avaliação do cardiologista para ver a parte cardiológica. Vou pedir raio-x para ver o teu pulmão. Se você tem alguma doença específica, por exemplo, eu tenho enfisema pulmonar, né? Eu vou pedir para você passar com um especialista para ele fazer uma carta de liberação. Se você é diabético, eu vou pedir para você passar com o teu endócrino para ele fazer uma carta de liberação ou compensar a parte diabética. Você vai fazer exame de ultrassom para ver, por exemplo, ultrassom de mama, eu não opero sem ver se essa paciente não tem um nódulo de mama suspeito, né? Sim, sim. Então, isso é o que traz segurança, cara. Outro, operar sempre em hospital, sempre em equipe. Vocês jamais vão me ver operando em clínica, né? Que não tenha uma Boa, bom estrutura, você né? falar, cara. Tem muita gente que, às vezes, para diminuir custos, né? Vai operar em clínica, fundo de quintal, Não, salão de Deus me beleza. livre, Deus me jamais. livre. Nossos procedimentos são todos O que a gente mais intra-hospitalares, vê né? disso daí, na verdade, é matéria de coisa ruim. Essa parte Não tem uma parte sensacionalista da boa. plástica Pois é isso, cara. Sempre, sim. fulano de tal morreu por tal motivo, fez Vai cirurgia saber plástica. por quê, né? Lê as entrelinhas. É. Geralmente não é cirurgião plástico cadastrado pela sociedade, não tem todo. Às vezes é um médico que só fez os 6 anos de medicina e tá lá fazendo procedimento, né? Muito doido, Às né, vezes cara? é numa clínica que não tem a vigilância necessária, não tem o material, o aparato necessário. Às vezes não fez com anestesista, né? Com anestesia Hospital, você geral. tá com equipamento de ponta, Tudo, com né? tudo esterilizadinho, tudo Perfeito, pra cara. você chegar, entrar e não ter problema. Exatamente. Fugir Então é de dor tudo de cabeça. calculado, todos os danos Sim. totalmente controlados para intercorrências, você tá tranquilo de que se tiver intercorrência a gente consegue te ajudar. Tá, começamos falando de risco, agora eu vou te perguntar de idade. A idade influencia? Qualquer pessoa pode chegar. Eu sei que você vai falar que vai depender da saúde de cada um, Exatamente, né? claro. Mas vamos lá. Cara, ó, por exemplo, eu faço cirurgia plástica em crianças. Um exemplo. A partir dos 8 anos de idade, eu posso fazer as crianças que têm aquela orelha em abano, a gente faz otoplastia. Então, criança é uma faixa etária que a gente está fazendo, né? Estético. Muitas mães procuram, Isso é geralmente. legal, hein, cara? Evitar bullying Criança, e tal. exatamente, Pois essa é a é. palavra bullying. A criança, quando ela entra na idade pré-escolar, né, 8 anos, 10 anos, começa a sofrer bullying dos amiguinhos, a gente faz. Então, o mais novo que eu fiz, se eu não me engano, tinha 7 anos. Caramba, Né? bicho, eu não sei Aí se a eu gente teria entra numa coragem, parte. mas é bom. Mas pra É, mãe, assim. Lógico, pô, E pra tem criança gente mesmo, pra também. criança, cara, não é nem só estético, né? É um incômodo mesmo. A Então. gente tem vários graus de. Eu não vou nem falar a parte reparadora, tá? Porque tem doenças, por exemplo, criança que nasce com lábio leporino. Sim. É plástico que resolve. Então, isso com 2 anos a gente começa até antes. É um negócio bem delicado, Mas né, cara? aí é uma parte reconstrutora. Focando na parte estética, é um exemplo de autoplastia. Aí a gente entra na parte. Vamos pensar assim, numa mulher Adulta, que quer fazer plástica, né? Aham. Raramente eu opero antes dos 18 anos. Um exemplo. A cirurgia que a gente mais faz. Mamoplastia, por Mamoplastia de exemplo, né? aumento, colocar prótese de mama. Eu não vou colocar numa menina de 16 anos que ainda está em formação. Ainda tá crescendo. Exato, ali está os crescendo seios, tanto a parte hormonal quanto a parte mesmo do corpo, às vezes psicológico, né? Às vezes ela não está preparada para sofrer um pós-operatório, às vezes não é isso que ela quer, né? Então, aí eu seleciono 18 anos. Mas você vai me perguntar, então, você não opera menos que 18 anos? Opero. Um exemplo clássico. É menina que desenvolveu muito nova e fez os seios muito grandes. Tá. Já fiz com menina de 15 anos uma mamoplastia redutora, daí já não é de aumento, né? Tá. Então reduzir a mama. E esse seio tende a aumentar ainda, Tem né, de aumentar. cara? Tanto que essas pacientes fazem com 16 anos, muito provavelmente seus 30, às vezes elas vão precisar depois de uma nova cirurgia. O teu corpo tem lá, vai passar por todo um processo de novo, né? De crescimento, alteração hormonal, enfim. Então, com o decorrer da vida, pode ser que ela precise, né? Que doido. Mas a nossa maior faixa etária, assim, isso é muito relativo em relação ao tipo de cirurgia. Aham. Vamos setorizar assim, lipoaspiração, que é uma das cirurgias que a gente mais faz. Que nós mais fazemos, né? Normalmente a idade aí de seus 20 e poucos, 30 anos, né?
Nas cirurgias mais de abdominoplastia, de levantar seio, aí a gente entra numa faixa etária aí de seus 40 e poucos anos, quando já passou pelo processo, 30 e poucos a 40 anos. A hora que já teve filhos, né? Então a mulher Aham. já passou por toda a gestação, então ela A fase estabilizou, não quer madura, né? uma Já fase mais precisa. madura. Falou assim, ó, tenho saúde ainda, então não tenho muito risco, mas eu já tive filho, meu corpo já não vai mudar tanto mais. Aham. Então essa Levantar a faixa autoestima de etária. novo, viver, Exatamente. né? Flor da Mas idade. hoje, pela evolução da medicina, cara, 70 anos tem Dá pra mulher fazendo fazer? tranquilamente, com toda a Hum, segurança. é mesmo, 70 cara. anos com assim os exames todos normais, sem comorbidade, sem fator de risco assim só pela idade, mas com E o que que saúde é, zeradinha e o aí, que que a cara. melhor idade aí procura mais? É mama também e Cara, tal? nessa, nessa, Homem, mulher? nessa maior idade, você fala, É, geralmente abdominoplastia. é, Ou cirurgia da face, né? tá. Porque a Ah, face é tá. cirurgia a ritidoplastia ou lifting facial, ou a blefaroplastia, que é a correção do excesso É tirar aqui, levantar um levantar pouquinho. aqui essa região do rosto, Aham. e a blefaroplastia é tirar o excesso da pálpebra, né? Melhorar o olhar. Porque essas mulheres, né, elas já sofreram a menopausa, então a baixa hormonal, Botox não sofreram. resolve também, né? Exato. O Botox hoje adia um pouco esses procedimentos. Tá. Botox, a gente fala com uma forma preventiva, Você você faz consegue também, não melhorar. faz? Faço também. Que é Botox, preenchimento. São coisas que dão uma amenizada, né? Mas quando chega o momento de operar, não tem Botox que resolva. É só indicação cirúrgica mesmo. Pô, 70 anos, nunca pensei na minha Nossa, vida, cara, cara. Nunca bastante. pensei. Bastante. Tem mulheres acima de 70 anos trocando de prótese, que tinham prótese há 20 anos Ah, tá. atrás, Sim, cara, isso é uma né? boa pergunta. Tem validade. Tem a Hoje não validade. mais. Não Não. mais? Essas mulheres, vamos colocar um exemplo aqui de uma mulher de 70 anos que com 50 anos, 20 anos atrás, ela colocou uma prótese de mama. Essas próteses têm validade, geralmente de 8, 10 a 15 anos. Ah, é Né? bastante coisa. Bastante. A média é 10 anos. Dos últimos 12 anos para cá, as próteses que a gente fala de quinta e sexta geração, elas não precisam mais dessa validade, cara. Então, assim, a gente costuma dizer que pode ser que você precise trocar se acontecer alguma coisa dela. Por exemplo, se ela der uma contratura, que é um encapsulamento, se ela romper, é raro, mas tem Quero esse falar disso risco, também, né? sim. Se ela. Ou se esteticamente te incomodar. Porque imagina assim, você colocou essa prótese com 50 anos, ou um exemplo, com 30 Ah, anos. porra, o Com corpo tá em 50, teu pleno corpo mudou, movimento, cara, cara. né? É, lógico, Movimentou, você ganhou flacidez, você se expôs lógico. ao sol. Então, esteticamente, pode ser que você não esteja contente. Daí a gente vai lá. Ou a mulher colocou uma prótese muito grande, depois ela quer diminuir o tamanho. Né? Sim. Então, uma vez na vida, depois que você colocou prótese, pode ser que automaticamente você precise mudar. Mas não por validade. Hoje não tem mais essa questão de validade, entendeu? Se você colocar prótese, alguma prótese de silicone hoje, você pode morrer com ela. Ela não vai vencer. Isso não quer dizer que você não vai trocar. Aí depende Você do. tem alguma marca queridinha, assim, que o Zé usa? Ou Cara, você acha que o não tem mercado. uma queridinha. E uma das Tá. coisas, falando no mercado bem atual, cara, teve um pós-pandemia, né? A gente teve assim um boom de cirurgia plástica, então muita gente ficou A parada em galera tá se casa, a olhando mais no galera espelho. assim, consultório, graças a Deus, tá cheio, né? Graças a Deus. E aí, cara, o mercado tá, tudo que tava parado, eles estão, então assim, hoje a gente não tem escolha. O que eu sempre escolho, próteses nacionais, Ah, com tá. todos os certificados. A gente tem uma prótese, assim, sem conflitos de interesse, mas a Cilimed é uma empresa brasileira, ela é pioneira aí no mercado mundial, exporta para o mundo inteiro, então ela é bastante usada. E a gente tem muitas próteses importadas, a Mentor, Motiva, uma prótese nova que está vindo no mercado, Politec, então eu costumo, assim, usar essas, não sou exclusivo de uma, porque às vezes nessa tá em falta no mercado, né? A gente, por exemplo, essa Mentor tá em falta agora, né? Eu Você tenho que ter gosta de outra. trabalhar com Então, ela, assim, mas, eu né? tenho algumas marcas, assim, essas que eu falei, algumas outras, As principais que você já confia do tempo de exatamente, mercado com aí e tempo de tal. mercado. E uma coisa também, nem todas as próteses são iguais, né? É aquela coisa assim, muita, já juntando gancho para uma outra dúvida que muita Não, é gente isso tem, mesmo. cara. Ah, eu quero colocar prótese igual a da minha amiga. Minha amiga colocou 300 e eu quero colocar. Não é assim. A gente escolhe a prótese, já tem várias coisas que a gente tem que avaliar, né, na consulta. O tipo de mama que você tem, o teu tipo de tórax, o teu peso, a tua estrutura física, algumas medidas, a gente faz medidas. Tipo de mama, a gente tem mama que às vezes próteses que são redondas, próteses que são anatômicas, Ah, é, naturais, tem isso, prótese que né? tem uma textura diferente. Então tem muita coisa para sempre Muda ser avaliado. totalmente o formato do seio ali, Totalmente. né? Então, isso vai muito. A escolha da prótese é de acordo com o que a paciente deseja,
de acordo com as Com o que o medidas, corpo dela o que o corpo pede. dela pede. Sim, Então, não essa adianta de que assim, eu chegar. vou usar aquele tamanho porque eu vi no Instagram aquele tamanho é bonito, não serve. Isso não, essa não é a nossa rotina, não. Hoje a número um, então, que se faz é cirurgia mamária. Vamos botar de Prótese de prótese. mama, exato. Prótese. Primeiro lugar, prótese de mama, segundo lugar, lipoaspiração. Isso é um pouco da nossa característica, mas é até nível Brasil, né? Como é que é o pós da mama, assim? Tem algum BO, alguma dica? Já pode sair normal por Não, aí? Como é assim, que é? eu costumo dizer, eu sou bem convencional, bem tradicionalista nisso. Eu gosto de fazer, indicar assim, a prótese, cirurgia de prótese de mama, a prótese, queira ou não, é um corpo estranho, né? Você concorda que é um corpo estranho, é uma coisa, tem tecnologia envolvida, é super seguro, mas Tá é algo ali diferente. para Tá ali para englobar melhorar. no É, corpo, né? então a gente Aderir. precisa colocar ali, ela tem que ficar. Aham. E ela tem um tempo para formar uma cápsula, essa cápsula deixar Quanto protegidinha tempo, ali. Zé? Essa cápsula, um mês ela começa a ser formada, mas até 6 meses para ela estar madura, né? Mas assim, pós-operatório tem que ser planejado, né? Para não ter problema e não ter risco dessa prótese rejeitar, dessa prótese sair, dessa prótese, enfim, ter problemas. Então eu costumo dizer assim, se prepara pelo menos 15 dias de pós-operatório inicial. Então, durante os 15 primeiros dias da recuperação da cirurgia de mama, você tem que ficar mais em repouso, eu não deixo que fica levantando os braços 100%, sem pegar peso, né? Uso o sutiã cirúrgico, não pode ficar dirigindo, né? Então, assim, você tem que se preparar pelo Se menos os 15 prepara para quem dias, trabalha e ficar, tal, né? aí você vai me perguntar qual a melhor época para então para fazer cirurgia plástica? Em Nas férias. férias. Ou quando, se você não tem a questão de férias, quando você se planejou. Entendeu? Ajuda de alguém às vezes para te ajudar, às vezes assim, você vai ter dificuldade às vezes para tomar um simples banho no início, É, né? você não Você pode não pode levantar o levantar às vezes para braço. pegar o shampoo, né? Tá. Então você precisa ter esse planejamento, né? Isso tudo a gente sempre explica antes, a gente fala os itens que, ó, é bom você preparar tal coisa, pede para alguém te ajudar para tal forma. Então, fazendo o planejamento é tranquilo. Cara, uma dúvida agora para minha esposa, Certo. tá? Minha esposa colocou prótese tem uns 3 anos, 2 anos e pouco, sei lá. E tem uns um mês, sei lá, um mês e pouco, que ela começou a sentir uma dor diferente e o seio mudou um pouco também. Certo. Ficou, sabe, diferente. O que que você acha que pode ter acontecido ali? Ó, o que a gente tem que entender, a prótese é um corpo estranho, então ela pode ter problemas. Então a primeira coisa que a gente tem que investigar, um ultrassom ou uma ressonância, um exame de imagem. Tá. Obviamente antes fazer um exame físico, né? Pode ter problemas com a prótese. Então, exemplo, ela pode ter deslocado, virado, rodado, né? Algumas próteses podem Pode acontecer isso, acontecer, tá? dorme de bruço, vira e Exato. tal, né? Não que você operou e pode vida normal, você pode apertar, pode fazer Não é para mamografia, acontecer, não é para acontecer, mas mas pode sei lá, acontecer. sabe aquele 1% que pode Sei, acontecer? sei, sei. Essa prótese pode ter rompido, é raro, mas pode ter uma ruptura, né? Ela Perigoso quando rompe? não é Não. perigoso, mas tem que ser trocado, Tá. né? O que é mais comum acontecer, pode ser que seja o caso da tua esposa, é o encapsulamento dessa prótese. Lembra que eu falei que é uma corpo Tá. estranho e em volta ela faz um envoltório, como se fosse uma membrana. Aham. E essa membrana ela pode vir encapsular, apertar, por N motivos, né? E aí ela forma uma situação chamada contratura capsular, que é uma das principais causas de troca de prótese. Então, Precisa trocar a nesse caso. contratura capsular ela tem vários graus. O grau 3 e grau 4, onde a paciente daí tem a mama deformada e ela pode ter dor na mama, né? Ela fica endurecida, dolorosa. Esses casos a gente indica a troca, né? É isso, cara. Mas aí a gente primeiro precisa fazer um exame físico Saber que se de associado fato é isso. exatamente a um Ele exame de meio que imagem. rompe essa cápsula um pouquinho, é Não, ela isso? começa a apertar. Essa cápsula Ah, vai ficando tá. endurecida e vai Tá. apertando a prótese. E aí É o começa a deformar. contrário. Uma outra situação que pode acontecer também, porque na frente dessa cápsula, dessa prótese, tem uma mama, né? Então, às vezes, por exemplo, é muito comum a mulher ter muita dor, por exemplo, no período pré-menstrual, né? Aquela mulher assim, tá na TPM, ou tá no período pré-menstrual, ela Pode tem dor no, ser, no pode seio, ser. mastalgia. E às vezes com essa prótese ela É tem porque uma ela dor a falou que, mais. porque eu acho que se fosse algo mais grave, ficaria. E disse que Exatamente. melhorou, amenizou e Então, tal, né? essas dores transitórias, né, estão mais relacionadas a algumas patologias da mama, né? Uhum. Um exemplo isso, essas mastalgias. Uma inflamação na mama que nada tem a ver a prótese, entendeu? Entendi. Parte hormonal é muito comum. Então, assim, o ideal é tá estabelecido, ainda tá mantendo esses sintomas, procurar um cirurgião plástico e fazer um exame de imagem. Né? Tem como relacionar, correlacionar mulheres que usam DIU e não menstruam, por exemplo, com essa
mastalgia. que inflama e Cara, não tal, tem muita nada a ver. relação, não. TPM É mais e a tal. questão hormonal. Claro que se Tá. é um DIU que faz um controle hormonal, assim, vai muito É, de pessoal, né? Às vezes entendi. é uma mulher que tem muito descontrole menstrual, Eu pensei que, tipo assim, né? por não estar menstruando, que o hormônio ali, sei lá, e Não tem como. muita relação, mas Não. isso pode vir a ver, assim, ter relação nesse sentido. Às vezes a mulher, ela tem muita dor, mastalgia, muitos problemas hormonais por conta de menstruação, usa o DIU, não menstrua mais, cessou os sintomas. Pode ter relação, né? Sim, Porque sim. o problema que ela tinha na mama, de dor na mama, ela estava relacionada à alteração menstrual que melhorou com o DIU. Então, nesse sentido, tem relação, mas não que o DIU interfere em alguma coisa com a prótese. Isso não. Sim. Agora sobre lipo, cara. Eu sou, tipo assim, minha esposa fez abdominoplastia já e Certo? tal. E tem coisa que não dá pra virar na máquina na hora que você tá lá Sim. mexendo e tal, ficou. E ela é louca pra fazer uma lipo, só que eu morro de medo, cara. Queria que você me Falar falasse um desse pouco medo, desse né? medo, se realmente é perigoso, porque eu acho, Certo. leigamente falando, que mexe muitos vasos ali, querendo ou Sim. não, né? Eu vou começar te respondendo fazendo uma pergunta. Qual que é o Tá. teu maior medo da lipo, assim? Você acha, Cara, da grosseiramente lipo é falando, você pegar, sei lá, um perfurar alguma vaso ou um coisa? nervo que possa, sei lá, te deixar com algum problema de paralisia em Exato. algum Ou lugar. o que muita gente, eu te faço essa pergunta, porque quando a pessoa me aborda isso no consultório, geralmente o acompanhante do paciente que faz essa pergunta, doutor, mas a lipo é perigosa? É. Mas não é só a lipo. A prótese de mama é perigosa. Qualquer procedimento Cirurgia. cirúrgico entrou no centro cirúrgico, tem os seus perigos, né? Os seus riscos inerentes ao procedimento. A lipo é mais perigosa? Não necessariamente, tá? Mas o porquê te dá o medo da lipo? É de perfurar os vasos, os vasos ou os órgãos Órgãos internos, também, né? sim. Tem esse risco? Tem. Só não tem esse risco quem não faz lipo. Mas para isso, já ouviu falar naquela 7 camadas na cesárea, Sim, né? sim. Quando a gente trabalha na lipo, o nosso corpo, assim, a gente tem realmente essas 7 camadas, né? Falando especificamente da cesárea, mas nós trabalhamos em camadas. Quando eu falo na lipo, eu vou trabalhar na segunda camada. A gente tem a primeira camada que é a pele, e aí abaixo da pele tem a derme, e depois já vem o A tecido gordurinha, subcutâneo, que é a sim. gordura. Depois da gordura, eu tenho a poneurose, que é uma bainha, uma membrana, depois eu tenho um músculo, depois eu tenho outra membrana, aí eu tenho a cavidade abdominal, aí eu tenho os órgãos. A lipo, ela não passa da segunda para a terceira camada, que é, o tecido subcutâneo. Então é muito difícil você perfurar isso, né? E outro, daí a seleção de pacientes. Às vezes aquela paciente que é super magra, que não tem por que lipar, você não vai lipar. Eu não vou indicar lipo nessa paciente, Tá. entendeu? O risco maior. Às vezes você fazer isso com gente que não é treinada, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer lipo, tem esses 12 anos de treinamento que eu te falei, né? Aham. A gente seleciona assim, a paciente quer limpar o corpo inteiro, ela não vai limpar o corpo inteiro. Não Né? é assim Cirurgias que grandes, funciona. igual tua mulher fez a mama e fez a abdominoplastia. Sim. Raramente eu colocaria lipo junto com ela, porque assim, envolve, por exemplo, até um cansaço físico, né? Lógico. Porque a lipo é extremamente manual. Então, assim, tem risco? Tem, mas esses riscos estão diminuídos. A chance de perfurar é mínima, é muito pequena. O maior risco relacionado à cirurgia plástica não, em si, mas a lipoaspiração é trombose. Então, trombose é É, o que a cara. gente mais teme, mas Usar para isso, meia e assim, tal, né? usa meia para evitar durante 10 dias. Dependendo da paciente, a gente faz os anticoagulantes, né? Usa durante o procedimento cirúrgico um massageador, né? Então a gente tem muitas formas de prevenção da trombose. Agora, a lipo é isso, né? Pelo todo o processo cirúrgico tem os seus riscos. Mas eu gosto de explicar que esse risco de perfurar é mínimo, tem sim, mas é mínimo. E eu, particularmente, nunca, nenhum conhecido cirurgião amigo, não digo amigo assim, mas Nunca que tenha aconteceu, né? todo esse processo de treinamento ter acontecido, entendeu? Entendi. Mas eu não posso mentir. Se você não quer se você não quer ter esse risco, não faça Não faço. lipoaspiração. Tem alguma área do corpo assim que é mais perigosa para lipo, outra mais tranquila, Cara, toda menos área é vaso? perigosa. É. Toda área é perigosa. Tem que ser feito toda a área com cautela, O corpo é todo né? interligado de Exatamente. Então, nervos, de tudo, né, como cara? a gente trata Vasos, abaixo da pele, o nosso maior órgão do corpo humano é a pele, pele, por incrível sim. que pareça. Aham. E abaixo da pele, a gente, então, por exemplo, a gente pode lipar desde a papada, que é a região do submento, a interno de coxa, o culote, né? Que são áreas, assim, por exemplo, o culote é uma área que tecnicamente seria menos perigosa.
né? Mas eu posso lipar a papada, Culote né? é do lado das nádegas ali. Do lado das nádegas, né? exato. Diminuir, melhorar aquele contorno. Aham. Só que imagina você limpar a papada, cara. O que você tem traqueia, você Porra. tem tanto da parte de via aérea quanto. Ó, recentemente, né? Não sei se muita gente viu aí em redes sociais, um profissional que não é médico fazendo uma lipoaspiração dentro de um consultório, Tá louco. filmando, conversando com a paciente, pegou a jugular da mulher, né? Pegou a jugular, ela fez um hematoma, a mulher foi parada dentro de um centro cirúrgico, E jugular, entubada. pra quem não entende, é a Eu não sei como a principal mulher... veia É, de ida e exatamente. vinda aqui de sangue. Do cérebro pro Cérebro, corpo, né? pô. Então é muito arriscado. Então toda lipo tem os seus riscos, toda lipo tem que ser muito com cautela. Não fazemos lipo em consultório. Quando fazemos, muito bem selecionado, lipos pequenas, né? Porque tem que fazer com segurança, entendeu? Show de bola. Agora, sobre cicatrizes, já inventaram alguma técnica aí que dê pra amenizar? Eu tô te perguntando isso por Sim. quê? Daqui a pouco eu já sou um pós-bariátrico, Já né? já. Mas de repente, sei lá, cara, não gostei. E antigamente cirurgia de braço que fica e tal, ficava uma marca É muito bem evidente, grande, né? evidente, coxas e tal, ou abdominoplastia. Já Certo. existe técnica que amenize essa cicatriz? Legal. Você usou uma palavra perfeita, cara, que eu explico muito, que amenize. Não existe cirurgia plástica sem cicatriz. É, Se às vezes você ouviu alguém falando, ah, uma cicatriz invisível não existe, uma cirurgia plástica sem cicatriz não existe, tá? Por mínimo que seja. Por exemplo, uma cicatriz de lipo, só lipo, é uma cicatriz de meio centímetro, mas tem lá. aquele buraquinho da Buraquinho, a gente coloca laparoscopia. que a gente coloca lugares escondidos, né? Que você tem que procurar muito bem procurado para achar, mas ela vai estar. O que a gente tem são, sim, tecnologias tanto de pomadas quanto de injeções para amenizar. Só por ser já cirurgia plástica, a gente passa a maior parte da cirurgia, do procedimento cirúrgico, fechando a cirurgia. Então a gente fecha por camadas, Doideira. né? Uhum. Se você vai para por exemplo, um ortopedista, às vezes ele abre, corta a pele, conserta o músculo, depois fecha num ponto só. A Sim. gente vem fechando por todas as camadas. Então, só por fechar de camada, diminui a tensão e costumo dizer que a gente dá ponto de plástica, né? Então a cicatriz já é uma cicatriz diferente o diferente. ponto? É. A gente usa fios com tecnologias que já vão te dar menos reação, que vão te dar Legal. menos, ele é absorvíveis que a gente diz, então tecnologias Evitar que a uma gente, queloide e exatamente. tal, né? A gente usa algum tipo de curativo que uma cola cirúrgica. É. Essa cola cirúrgica Já também é no final também, só o é arremate, só o né? arremate, exatamente. É. Depois que eu dei todos os pontos com aqueles fios de plástico, com as técnicas de plásticas, a gente deixa as menores incisões possíveis, né? Aí a gente usa essa cola que ela vai amenizar. O que a cola evita a cicatriz? Evita a queloide? Não. Não. Mas o que ela faz? Ela melhora a qualidade dessa cicatriz. A Ela evita queloide quebra-ponto, né? Ela deixa, ela veda essa cicatriz. E aí depois, seguro, né, Zé? aí depois a gente entra com pomadas, né? Fita de silicone, então a gente tem vários artifícios para deixar uma melhor qualidade. O que tem que entender? Que sempre vai ter a cicatriz e que essa cicatriz ela pode vir a ter problema. O que é esse problema? Ela pode ou alargar, né? Às vezes com tensão, prótese muito grande. Mas às vezes, no pós-operatório pós-operatório. ainda. Isso é Aham. individual. Cada Tá. um tem um jeito, entendeu? Aham. Ela pode dar um queloide. O queloide está muito envolvido a parte É isso que eu ia te genética, perguntar. né? Sim. Genético, tanto genético hereditário quanto genético. Por exemplo, asiáticos E não e tem como descendência prever, né? A não negras ser que têm a mais pessoa já predisposição, saiba. mas não tem É. como prever. A única coisa que a gente vai saber é fazendo uma cicatriz. Porque tem gente que, por exemplo, ó, fez a cesárea e colocou prótese de mama e não deu queloide. Aí ela vai lá, vai fazer uma abdominoplastia depois. Na abdominoplastia surge o queloide. Então isso é muito do momento, porque o queloide nada mais é do que um excesso de cicatrização, né? Ah, De um tá. excesso de colágeno naquela cicatriz. Entendi. Então, isso cada nova cicatriz é uma nova fase de cicatrização, é onde pode dar esses problemas. Mas a gente consegue resolver, né? Em último dos casos, a gente faz até beta-terapia, que é tipo uma radiação para queloide. Então, nos casos de queloide mesmo, onde a cicatriz está bem feia, ela cresceu, a gente tem tratamento também. O importante é dizer, sempre vai ter cicatriz, essa cicatriz pode ter alguns probleminhas, a gente consegue sempre corrigir, amenizar esses processos, e isso depende muito também dos cuidados que a paciente vai ter no pós-operatório. Sim. Tá? Uma pergunta que eu deixei de fazer lá atrás, que eu lembrei aqui agora.
A gente vê muito na cirurgia de prótese mamária, tem vários tipos, auréola, corta em Exato, T legal. e não sei o que e tal. Qual que tu usa mais ou não Cara, existe isso? É cada. existe, não, É, assim, vai muito da indicação, mas eu particularmente, a via de acesso que a gente fala, eu uso o cortezinho de 4 a 5 centímetros no sulco da mama. tá. Tanto que é uma das cicatrizes que ficam mais escondidas, Ah, eu sei né? qual Porque é. Ah, daí, embaixo embaixo do mesmo, sulco da mama mesmo. sei. Então, assim, a hora que aquele peito fica enchido, ele enche com a prótese, ela fica lá no sulco, com o tempo ela vai, Não, teoricamente, fica como se desaparecendo. fosse a dobra ali, né? Exatamente, é bem É isso. a melhor, Ela cara. fica na dobra. É a via que eu mais uso, né? Mas a gente pode usar na via periareolar, que é em volta da areola. Por exemplo, na menina que tem aquela areola muito grande, a gente consegue reduzir a areola, Legal. deixar ela melhor e aproveita e já coloca a prótese por Ah, ali, tá, entendeu? entendi. Então, nesses casos, a gente usa. Existe uma terceira via, que é pela axila, né? Ó, Pela axila, eu particularmente não gosto de usar, mas fica um corte, é onde fica a cicatriz mais escondida, tá? aham. A gente faz um corte na axila e coloca a prótese por ali. Mas aí você tem que ter um aparato específico, porque a prótese ela tem que entrar ali, tem que ter Pô, um aparato deve ser uma mão específico. de obra louca. É uma mão de obra um pouco desnecessária, porque o corte do sulco da mama fica tão Eu escondido, cara, vejo assim, e é cara. tão natural, é tão mais É um fácil. caminho, você já tá aqui O caminho tá perto do que pronto, vir aqui né? mexendo em Você vê por ali tudo. e ali. Aqui, outra coisa, você só coloca a prótese embaixo do músculo. Não Ah, tem como tá. você colocar a prótese por cima do músculo, né? Então a técnica também te limita para a indicação. Entendeu? Não são Ah. todos os casos que dá para fazer pela axilar, E queria você falar um pouquinho agora, porque, tipo assim, cara, eu vejo muita gente, mulher principalmente, tá um pouquinho cheinha ainda, né? E certo? fala, vou fazer uma abdominoplastia e pronto, vai resolver. Resolve? Jamais, cara. Eu falo que essa é uma das minhas maiores brigas, em modo de dizer, com o paciente, cara. Eu falo que nem é só com o paciente, porque eu considero paciente a hora que o paciente entrou no consultório. Sim. Mas com seguidores, com pessoal de internet, pessoas do convívio, onde acham que cirurgia plástica vai te emagrecer. Tanto fazendo abdominoplastia quanto fazendo lipo. E esse é um mito e é um dos piores erros. Porque o objetivo da cirurgia plástica é melhorar o teu contorno corporal, é melhorar esteticamente o teu corpo, não é te emagrecer. Emagrecer, por exemplo, é a bariátrica, é a atividade física, é dieta. O que a gente vai fazer é, após esse emagrecimento, melhorar o teu corpo. Aí já entra Exato, na Sim. abdominoplastia. Quando a gente indica abdominoplastia? O paciente que perdeu perdeu muito peso, né? Por exemplo, teve 3 filhos, a mulher que teve 3 filhos e ficou com um abdômen flácido. Então, quando tem excesso de pele na barriga, a gente indica abdominoplastia. Lipo, quando a gente vai indicar onde tem gordura localizada, né? Então, você tá dentro do IMC, que é o índice de massa corpórea que a gente calcula. Você tá no IMC de 28 para baixo, tá no sobrepeso, ou você tá no peso normal, mas tem aquela gordurinha localizada, tem aquela pochetezinha que é difícil sair na academia, sabe? Tem aquela gordurinha ali nas costas que por mais que você malhe, por mais que você faça uma atividade Não física, não sai. sai, ou que vai demorar muito para sair, aí que a gente consegue entrar, entendeu? Aí que é indicado. Então, lipoaspiração e abdominoplastia são indicados para melhora do contorno corporal, né, para tirar gordura localizada e excesso de pele. Não serve para emagrecimento. Você vai tirar ali, querendo ou não, alguma coisa, mas esteticamente não vai ficar legal, né, cara? Acho que não Exatamente. compensa. A Não, pessoa vai jogar dinheiro fora, vamos dizer assim, exatamente. Ó, além entendeu? de ganhar dinheiro fora, porque cirurgia plástica é um caso estético, esse caso estético tem um custo elevado, porque tem muita coisa envolvido. E, cara, você vai se submeter a um risco à toa. Você vai ganhar uma cicatriz que às vezes não vai te deixar contente Satisfeita. e você não vai ter o resultado adequado, entendeu? Então, assim, operar gente acima do peso, eu não opero. Né? Então, tem muita gente, doutor, eu tô pesando 90 quilos, o meu normal é pesar 80, mas eu quero fazer plástica. Chega nos 80 que a gente opera, Isso é mais né? uma coisa boa para escolher o seu médico. Escolha um Exatamente. médico que está ali para te ajudar, não por Olha, eu falo dinheiro, que assim, a né? gente tem ótimos cirurgiões, como tem gente que é muito mercantilista, né? Que vê como plástica assim negócio. Não. Plástica, para mim, é uma área da medicina. Cara, e o São 12 anos pós-venda. pra gente conseguir chegar aí. E você Então, tem que ter um pós-venda, pô. A galera exatamente. olhar, porra, que legal, que resultado, Exato. né? Além do risco, que é para mim o principal, é aquela coisa. A paciente chega por mim, a grande maioria, por indicação de outra que eu já operei que gostou do resultado. Como eu vou fazer numa paciente que está acima do peso, que vai ter um resultado pobre, um resultado ruim, para não me trazer paciente? Sim. Né? Então, os médicos eu já ouvi muito isso de paciente. Doutor, tá bom, eu vou no fulano de tal porque eu sei que ele opera gorda.
gorda, acima do peso, enfim. Vai, infelizmente, O, né? o Escolha, livre-arbítrio e a escolha é tua, É, entendeu? Não, não é o é meu o perfil de melhor dos paciente, mundos. cara. Não, Não é, aconselho. Não show de aconselho. bola. E cirurgião, pós-bariátrico você deve pegar demais também, Faz né, cara? bastante, cara, bastante. Porque o pós-bariátrico, assim, hoje em dia, você vai saber dizer bem, né? Tá muito evoluída a cirurgia do pós-bariátrico, né, cara? Então, antigamente, 15 anos atrás, onde tinha aquelas técnicas só abertas, as técnicas bypass, onde Sim. só fazia desvio de Não, era intestino, barrigão né? aberto mesmo e A tal. comorbidade, os riscos, a qualidade de vida do pós-bariátrico não é que não era legal, né? Ele melhorava, só Era que assim, tinha muitas comprometido. restrições, É. né? Era muito comprometimento. Hoje em dia não, cara. Hoje tá tudo mais evoluído. Então você faz tudo certinho, você tem uma vida normal depois, né? E isso te ajuda muita gente, né? Então, os pacientes perdem muito peso, perdem às vezes muito peso com qualidade, porque come bem, vai pra atividade Academia física. começa a Cara, dar então um assim, hoje a gente gás. tá. Tem pacientes que a gente chega no consultório que se eu não pergunto, eu não vou saber que ela é pós-bariátrico, né? Só que olhando o corpo, eu falo assim, não, ela só tá com um excessinho de pele ali, mas eu não vou caracterizar como pós-bariátrico porque ela Entendi. perdeu com qualidade, né? Entendi. Mas a gente faz bastante, porque o pós-bariátrico perde peso muito rápido, né? Então, assim, coisa de 2, 3 meses, você tá perdendo 10, 15, 20 quilos. Eu Então, perdi 10 quilos agora em 15 em 15 dias, dias, ó. Então, entendeu? assim, é só com a bariátrica que você consegue É, isso. Então, a consequência disso é ficar flacidez de pele. infelizmente. Então, daí a gente onde entra nas cirurgias Tem reparadoras a da questão plástica. também idade, eu acho que o colágeno aqui ajuda, talvez não fique tanto, tem gente que já Exatamente. fica O que mais, vai ajudar depende. isso é a tua idade, a qualidade da tua pele e os seus cuidados, né? E Então, o que eu tô comendo, se principalmente, você faz uma vitaminas e alimentação tal. boa, rica em proteína, rica em colágeno, se você vai para atividade física, então você vai fortalecendo musculatura, essa pele vai retraindo com mais qualidade, entendeu? Então isso tudo Legal. te ajuda para ter menos pele sobrando, né? Mas é aquilo, cara. Fez a cirurgia bariátrica, provavelmente vai ter alguma coisa que você vai se queixar e vai acabar procurando um cirurgião plástico. Legal, cara. Você tem mais alguma colocação sobre cirurgia bariátrica? Eu quero começar a abordar um outro tema com você. Cara, não, eu acho que assim, o bariátrico. Só uma coisa Sim. interessante: que o pós-bariátrico entra nas cirurgias reparadoras, tem um caráter estético e muitos dos convênios cobrem parte dessas É, né? cirurgias, né? Então, assim, você tem que procurar o teu convênio, se ele tem um cirurgião plástico cadastrado, né? Desculpa, se o cirurgião plástico é cadastrado por aquele convênio. Sim. Não são, por exemplo, lipo, o convênio não paga, mas assim, paga abdominoplastia. Então você consegue associar particular, convênio. Então o pós-bariátrico Dá tem para essa reduzir ali o vantagem. Ele consegue custo. usar o convênio para alguns procedimentos, sim. Tá? Teu consultório aqui em São Luís e no final você deixa o telefone, mas Vou só para deixar. fala mais ou menos. É um cirurgião plástico completo, né? Certo. Então, assim, nós, falando em equipe, né? Nós trabalhamos em 3 cirurgiões plásticos. Eu e o Dr. Igor e o Dr. Felipe. Nós trabalhamos em todas as áreas da cirurgia plástica, então nosso carro-chefe, vamos dizer assim, não é que é porque a gente tem preferência, é porque o volume maior, né, de cirurgias estéticas, né? Então isso tudo que a gente falou, lipo, abdominoplastia, tal, mas a gente faz a parte reparadora, né? Então, por exemplo, eu tenho uma subespecialidade em reconstrução de mama após câncer. Então, mulheres que tiveram câncer, fizeram a mastectomia, a gente faz essa reconstrução. A gente atende também pacientes queimados, pacientes que tiveram câncer de pele, precisam tirar isso daí. Pacientes que sofreram alguns acidente automobilístico, precisam de reconstruções. Então, no consultório, a gente atende todos os públicos, né? E atendemos alguns convênios, a gente é cadastrado a CACI e Sul América. Estamos em fase de ter alguns outros cadastros. Parte reparadora, convênio cobre algumas coisas, né? Parte estética, 100% particular. 100% particular, mas não custa ir lá conversar, fazer uma, né? Exatamente. Às Isso vezes tudo nem é assim. tanta coisa que a pessoa Tem muita precisa. gente, nossa, eu preciso de muito dinheiro para plástica. Não, hoje em dia é tudo muito mais acessível. O que tem que entender é assim, é um procedimento que tem um alto custo, né? Não é
barato, mas não é aquele bicho de 7 cabeças, Sim, entendeu? sim. Porque tem muito, é uma... Se programa, cara, né? Fazendo Como a gente- planejamento, tem muita coisa planejamento. envolvida, sabe? Não é só o Pois é. cirurgião plástico. Você vai pagar o hospital, o anestesista, a equipe é muito grande, né? Tem todo um processo, tem... Mas fazendo um planejamento, sabe? Se Cara, você se... conseguir se estruturar, planejar. Você não vai fazer a cirurgia, você não vai acordar e querer fazer cirurgia É. plástica. Então, Então isso que você eu ia falar. faz um planejamento, ó, eu quero planejar nas minhas férias do ano que vem. Então, procura o consultório, escolha teu cirurgião, tira suas dúvidas, começa a se planejar, vai pagando, vai guardando esse dinheiro, entendeu? Fazendo com planejamento, tudo se resolve, tudo dá Aonde certo. que a galera te encontra aqui em São Cara, Luís? a gente tá no Lagoa Corporate, né, que fica ali na Na Lagoa. Lagoa? A clínica chama Razili. Se vocês quiserem seguir ali no meu Instagram, acho que tá aqui, né? Dr. José Bergamini. Tá aqui, José Exato. Bergamini. O Instagram é Dr. José Bergamini. Lá tem um Sim. link que tanto tem o meu endereço e o contato para São Paulo quanto São Luís. E a gente tem um Instagram também da clínica mesmo, onde a gente tem os outros profissionais que atendem, neurologia, né, psicologia. E a gente tem várias informações que também é Clínica Razili, que é o Instagram. Lá a gente consegue só mandar mensagem lá que consegue agendar a consulta. Sempre estou respondendo também direct, estou respondendo. Então, o Instagram eu falo que hoje é uma extensão do nosso consultório, né? É o A teu gente está sempre portfólio, né, cara? Tá lá. batendo papo lá. Legal, legal. Agora vamos sair do Dr. José Vamos Leonardo mudar Bergamini a figura para agora. o Zé. Vou colocar um pouco de água aqui. Fica à Agora é o Zé, vontade, agora cara. é Agora é o aquele Zé. doutor, Agora é o Zé. a parte menos formal, né, É, né, Leandrão? cara, eu Que foi onde a achei gente se conheceu, onde né, a gente se Leandro? conheceu, cara. O Zé, pra quem não sabe, é uma nova tendência aí, mas que ele trouxe com muita sabedoria para São Luís, né? A questão dos mercados dentro do condomínio, cara. Como é que Exatamente. surgiu esse lado empreendedor para começar Cara, aí? tudo veio, eu falo que a gente que é médico, a medicina traz tudo. E Sim, exatamente veio da medicina, assim. A mercadoteca surgiu por quê? O que foi o conceito da mercadoteca, né? Mercadoteca é mercado autônomo e pandemia. O ano passado, março do ano passado, veio a pandemia, mudou os hábitos de todo mundo, né, cara? sim. Nossos hábitos, a minha rotina de consultório ficou 4 meses fechada. Eu fui para linha de frente, dar plantão, trabalhar, como a grande maioria dos médicos aí, né? É, até porque a cirurgia letiva tava Exatamente, parou cancelada. toda a cirurgia Parou. letiva. Eu não ia fazer uma prótese de mama se não tinha leito de hospital, né? Uhum. E aí, nesse contexto, pensando por esse lado, eu comecei a conversar com outros. Nós somos eu sou um dos sócios fundadores. Temos outros sócios que também são médicos, né? Temos outro cirurgião plástico, otorrino e radiologista. Ah, Então, legal. nós somos amigos, todos Sim. amigos de profissão, né? Amigos também de fora a medicina. E a gente daí conversando, não, tá na hora da gente começar a pensar fora da caixa, Sim. fora da medicina. E aí veio mudou o hábito, né? Todo mundo, pandemias, às vezes você ir no mercado, fazer uma compra, você poderia levar para dentro de Pô, tá dentro de casa, casa ali, né? vai lá Nós rapidinho. tinha esse problema, né? Você ia trabalhar e podia estar levando para teus filhos, para tua família o Covid, porque eu tava trabalhando direto com Verdade. isso. É. E aí, cara, veio uma ideia que lá fora eu digo Canadá, Estados Unidos, Japão, já tem esse conceito de mercado autônomo, né? De você instalar mercados, conveniências, farmácia, existe Sem várias linhas, funcionário. sem funcionário. É aquela coisa que você vai lá nos Estados Unidos e fala, eu peguei lá um café e eu mesmo paguei, Sim. no sistema de autoatendimento. E aí eu falei, por que não trazer isso para o Brasil? A pioneira desse nicho, né, que é uma empresa também muito parecida com a gente, abriu em São Paulo. E o meu prédio onde eu moro lá foi um dos Ah, primeiros que tá. teve. E aí que veio a ideia. Eu falei, gente, olha que interessante o que surgiu. E aí eu conversei com esses outros amigos meus que também eram de São Luís, né? Eu já estava aqui instalado Vindo por conta da vindo por conta da medicina, né? medicina da plástica. Vamos ver por outros olhos, né? E a gente começou a estudar mercado, cara. A gente viu que São Luís não tinha, né? Não De tinha fato. nenhuma, Isso é nem uma coisa que franqueada. começou a surgir E aí, agora. assim, a gente, tá, então vamos montar algo do tipo. Aí veio um primeiro ponto. Vamos ser franqueados ou vamos construir a nossa do zero? São Luís tem? Não. Nós somos a primeira empresa daqui da cidade. Se a gente trazer franqueado, nós já vamos ter um nome, a gente já vai ter um nome, mas assim, a gente já vai ter algo engessado. E eu acho que médico, esse perfil médico, a gente quer assim,
cada Ter paciente é livre-arbítrio único. de fazer o seu negócio Exatamente. da forma que você Como a acha gente que é já tem isso legal. na cabeça, cada paciente é único, a gente falou assim, cara, a gente tem que montar uma empresa com um pouco da nossa essência, né? Sim. Então vamos fazer do zero. Não vamos trazer essas coisas engessadas. A gente tem a ideia, vamos trazer, colocar isso no papel. Então a Mercadoteca surgiu aí, né? De trazer para São Luís um conceito novo a nível Brasil, né? De instalar esses mercados autônomos, são autoatendimento, não tem funcionário físico lá, e para condomínios residenciais. Por quê? Em vez de você, sei lá, você tá no sábado à noite, Acabou um pão, cara. acabou um Seja. pão, ou por exemplo, você tá recebendo visita, acabou o Refri, refrigerante. uma cervejinha. Às vezes você não mora perto do lugar onde tem o mercado, às vezes esse mercado tá fechado, ou às vezes você vai no posto, vai pagar um valor mais caro. Por que não você descer o elevador e tá ali na porta da tua casa, né? Então é literalmente a E vocês Mercadoteca é isso. competem com preço justíssimo, melhor, às vezes tem Aí que muita exatamente. conveniência. Aí que entra outro nosso ponto, que entra o nosso diferencial. Tá, então nós vamos colocar lá. A gente vai ter um custo, então nós vamos trazer o preço de eu costumo dizer nas reuniões ou apresentação da empresa, a gente não trabalha com preço de aeroporto, né? Porque você tá no aeroporto, você precisa tomar uma água, aí você vai pagar R$ 10 na água porque não tem outra opção, né? A gente não. Então vai ter só a gente lá no teu condomínio, concordo, mas a gente vai trazer o preço de mercado, né? Claro, né, Leandro, que assim, eu não vou te falar que é o preço do mercado, do hipermercado, né, que você tá lá, que tem vários itens, que tem grande quantidade. Mas a grande maioria dos nossos preços, O necessário tá o lá. necessário tá lá, e muitos preços, não digo que compete, mas está de igual para mercado, né? Sim, Tem um custo, está tudo isso ali, lógico. né? Mas o nosso preço não é preço de conveniência, não é preço de aeroporto, nosso preço é parecido com o preço de mercado. Até porque. E é isso que traz. Porque assim, se a gente já tá dentro da. Porque o condomínio é uma extensão da casa do morador. A gente tá entrando dentro da casa desse morador, a gente só quer trazer benefício para ele. Exatamente. E a gente não vai trazer de uma certa forma. Vamos usar esse espaço e vamos abusar com o preço, né? Então, não é essa política da Isso que eu ia Mercadoteca. falar, porque o preço também, para quem não sabe, inclui ali a energia por conta deles. Exatamente. Né? Não é uma coisa que o condomínio tá dando, liberando, né? Exatamente, assim, entendeu? É uma das coisas que, assim, todo mundo pergunta, tá, mas qual é o benefício de eu ter isso no mercado? Obviamente, além de ter tudo isso, né? Porque você tem um grande benefício de você dar a porta, você sai do elevador, você chegou de casa do trabalho, você vai pegar um refrigerante gelado, uma cerveja gelada. A gente tem, Leandro, assim, a nível, só para entender, numa das nossos pontos de venda, assim, num condomínio básico, né? Porque como a gente tem vários nichos da Mercadoteca, depois a gente vai falar nisso, Sim. mas num nicho tradicional a gente tem quase 300 itens. Às Muita vezes coisa. tem pontos que passa de 300, chega a 350. Então, assim, o que a gente tem uma variedade grande de itens, a gente não tem vários tipos. Então, por exemplo, você vai precisar de um creme dental, de uma pasta de dente, a gente vai ter lá. Né? Você tá assistindo televisão e acabou o controle da tua pilha. A pilha tem lá. Eu não vou ter 3 tipos de marca de pilha, eu não vou ter 4 tipos de pilha, entendeu? Mas eu vou ter aquela que vai te salvar. É a urgência né? ali. Aquela urgência. Então, ou a mais urgência, usada, por exemplo, a cerveja que a galera mais gosta. Exato. Cerveja né? é uma das coisas que a gente tem mais opção. Cerveja Sim. a gente tem uns 5, 6 rótulos, né? Mas a gente tem, obviamente, tem toda uma pesquisa por trás disso para dizer quais são os itens que vai colocar lá naquele condomínio. E voltando mais um pouco no sentido da personalização da Mercadoteca. Quando a gente instala com esses itens básicos, que são 300 mais ou menos itens, né? Quando a gente vai entendendo o perfil público de cada condomínio tem uma característica, cara. E a gente vai adaptando. Então tem condomínio que a gente instalou, teve uma demanda de produtos mais fitness, porque era um pessoal que fazia bastante atividade física e tal. Fomos adaptando. Dá para modelar né? de acordo a gente vai modelando. os condôminos, que era uma né? coisa que a gente não queria estar engessado numa franquia. Legal, entendeu? Legal. Então é uma outra coisa. E aí surgiu, dentro desse contexto, a gente foi trazendo outros nichos. Então hoje a gente está inaugurando na Mercadoteca, não só em condomínio, né? Então a gente já tem inaugurado em prédio comercial, né? Então assim, você tá lá durante o período, claro que não funciona no final de semana, mas pessoal, você tá lá no teu período de almoço, às vezes você tem que sair, descer lá, e não tem, às vezes, no ambiente que você trabalha, não tem, por exemplo, uma refeição, aí você tem que ir no outro produto, ou você quer simplesmente tomar um café, ou, sei lá, pegar um salgadinho, um refrigerante que não tem, desce ali na Mercadoteca,
voltada para essa parte comercial e tem. Comercial, né? Você já colocou o quê? Uma maquinazinha de café? Então, a gente tem, não tem a máquina de café, mas a gente adaptou um café, aqueles drip café, né? Sei, Então cara, tem um que legal, Nespresso, não sabia, né? legal. Tem um O drip cara café com compra a água cápsula, quente bota ali e leva pronto, lá para acabou. cima, entendeu? A gente Show tem de daí, os bola. sorvetinhos, a gente tem, nós também trabalhamos com uma empresa parceira aqui, a Nutrilite, então, que é de comidas já congeladas, prontas. Então, às vezes, tu Legal. consegue, na Mercadoteca, também fazer a tua refeição do almoço. E saudáveis, eles são saudáveis pra Saudáveis, é caramba, esse nosso foco também. A gente tá inaugurando também numa academia, cara. Então, Legal. assim, essa da academia, provavelmente semana que vem a gente já tá inaugurando, só voltada assim. Claro que lá não vai ter Sorvete. um sorvete que não é o público, né? Mas a gente dá aí personalizado com produtos para academia. Então, a gente, dentro da Mercadoteca, a gente tem esse nicho empresarial, né? E esse nicho residencial de condomínio. Legal. Pro síndico que tá te assistindo, vamos lá, manda bala pra ele, por que a Mercadoteca? Você que é síndico ou você que é administrador, ou você mesmo que é morador e quer Mercadoteca no teu condomínio. Isso. Primeiro, é só entrar em contato. A gente tem um Instagram lá, chama Mercadoteca. Pro síndico, a gente faz uma reunião, apresenta a empresa. Eu vou falar direto quais são as vantagens. Você não vai ter gasto nenhum, tá? Então, primeira coisa, gasto de instalação. Todo o nosso aparato, né? Então, a gente chega na Mercadoteca. A nossa estrutura básica são unidades de refrigeradores, né? Então, freezer, cervejeira, a gente tem as nossas estantes, tem nosso totem de pagamento, tem o freezer lá de sorvete. Então, toda essa estrutura é da Mercadoteca. O síndico não tem custo nenhum. Ponto. Segundo, instalação disso daí, né? Porque vai ter que mexer na estrutura do prédio, né? Onde a gente vai instalar? Então, a gente faz uma reunião com o síndico vai nos apontar. Geralmente, a gente acaba colocando em locais ociosos, né? Aquela sala que não está sendo usada para nada, a gente já instalou... Um hall, às vezes, dá. Exatamente, num hall, cara. Num corredor que tinha um espaço que eles tinham colocado até um sofazinho só para não ficar... A Mercadoteca foi instalada lá. Então a gente consegue usar, assim, você aponta para nós, a gente vai com a nossa equipe de engenharia, tem que ter toda uma análise, porque às vezes aquele ponto não é específico sol, por causa do sol, ventilação, a gente tem vários produtos, mas enfim. Tem que pintar, a gente faz toda uma estruturazinha, né? Tem que puxar uma energia elétrica ali, tudo tem por que puxar conta rede. da Mercadoteca. A Mercadoteca arca com esses custos, né? E aí a gente instala. Vai ter funcionário lá? Não. O condomínio vai ter que disponibilizar um funcionário para cuidar? Não. Legal. A nossa mercado é autônomo, né? A gente vai ter autossuficiente. Chegou lá, peguei você vai lá, minha pega cerveja, e paga. eu mesmo A gente só vai ter uma câmera de monitorização, onde a gente até para controlar estoque, tá? O nosso funcionário 2 vezes na semana a 3 vezes na semana vai fazer essa reposição, e a gente fala que é uma reposição inteligente, porque nosso sistema já acusa o quanto saiu. Vai tirando, já vai exatamente. Quando chega, antes de acabar, a gente tem um estoque crítico que a gente já vai repor antes de acabar, né? E aí, isso sem custo nenhum, obviamente. Quarto ponto, né? Energia elétrica, que é uma coisa abordada. Sim, porque tem freezer. A Mercadoteca, ela funciona 7 dias na semana, 24 horas por dia. Então, o custo de energia elétrica dos freezers, a Mercadoteca que assume. A gente faz um cálculo com base no gasto quilowatts-hora de cada equipamento que a gente tem, e a gente, no final do mês, repassa isso pro condomínio. Show né? de bola. Além disso, além de todas essas partes, a gente também trabalha, claro que isso não é todos, né? A gente, de acordo com o perfil do condomínio, mas a gente trabalha com uma participação de lucros também, né? Sim. Então, de acordo com o quanto tamanho maior do o condomínio, mais a probabilidade de ter uma participação do lucro. A gente do segue lucro. porque, obviamente, senão a gente acaba não tendo lucro nesse sentido, né? Mas já a gente ajuda também, o condomínio ali, todos os condomínios residenciais, a gente trabalha com participação de lucro. Então, a gente tem uma tabela de 3,5% a 4,5% de repasse do lucro mensal sobre as vendas. Isso é um diferencial Mercadoteca. Exatamente, né? Não são todos que têm. Então, assim, além do síndico, ele vai estar, vamos dizer assim, bem na fita com os condôminos, porque você vai estar instalando dentro do teu condomínio fomentando a uma qualidade, dele, exatamente. Ele vai mostrar que ele está buscando tecnologia, buscando novo e conforto, acabou né, aquele cara? negócio, às vezes, está de madrugada ali comendo negócio. Quer conforto melhor do que isso? Ter o mercado dentro da tua casa, né?
baseado na confiança. Infelizmente, sem o meu ter não problema. atende os requisitos, Exato, porque tem requisito, tem que ter uma a quantidade gente tem mínima, né? prédios muito pequenos, onde a gente tem um público pequeno, porque nosso público é seleto, né? São só aquelas pessoas que trabalham lá, que moram lá. Sim, Então a sim. gente tem não vale a pena botar pré-requisito. em uma Exatamente. torre de 10 andares, por Exatamente, exemplo, né? Então a gente, assim, o nosso limiar é prédios de 60 a 80 apartamentos. Pronto. Claro que isso, a gente tem toda uma análise antes, né? A partir de 60 partir de 60, unidades, já pode procurar exatamente, que a gente Zé vai Leonardo, conversar, que a gente entendeu? já... Legal. O síndico só tem a ganhar, né? Porque além de tudo isso, ele não tem gasto nenhum, né? Show de Então, bola. além de ter... E queira ou não, nessa pandemia, foi uma das coisas que eu ouvi de um dos síndicos. Não tem como eu não colocar vocês aqui dentro, porque além disso tudo, eu tô trazendo uma fonte de renda pro condomínio. Lógico. Então, além de você, do próprio... Olhando a macro, né? De uma visão macro. O que você está consumindo, o que o morador está consumindo, está sendo em benefício para ele mesmo no condomínio. Porra, comodidade, comodidade, tempo, tudo. tá E voltando o um pouquinho da grana onde o próprio síndico pode investir isso em favorecimento, em melhorias dentro da área comum do condomínio, né? Show de bola. Então é uma coisa que assim, uma coisa muito interessante, que já vou antecipar, que muita gente daí pergunta, tá bom, tem tudo isso de vantagem, mas e a responsabilidade se alguém comprar e não pagar? Se alguém furtar ou roubar, é nossa, né? Então a gente trabalha, a gente já traz esse conceito novo, tentando mudar paradigmas, né? Mudar assim. Pô, mas não é possível. A rotina, você né, tá ali cara? de bom grado, a gente já faz tudo isso. E ter gente que faça isso ainda então, é possível. Muita gente, eu já ouvi de uma assim, falou assim, mas você vai fazer isso aqui no Brasil? Aqui em São Luís, eu falei, gente, mas se a gente não for pensar assim, o Brasil Nunca não evolui vai e a gente não evolui, entendeu? Tem que criar. Então a gente tem que ter essa mentalidade, né? No começo, às vezes, a gente vai ter uma perda maior, mas até as pessoas ir adaptando. Óbvio, né, gente? Ninguém vai trabalhar de graça. Se a gente instalou num lugar onde a nossa perda, nosso índice de perda tá extremamente absurdo, que tá tendo muito má fé, pega nossas coisinhas e tchau, né? Boa. Mas a gente considera esse roubo, vamos falar assim, esse furto, a gente traduz isso em índice de perda. O nosso índice de perda é de 2 a 3%. Isso é muito variável do Nem tempo de instalação, roubou, da região. O cara esqueceu, aí que tá, né, cara. Raros dos casos, eu não consigo nem recordar aqui um que a gente viu que foi furto. A maioria dos casos são assim. Cai sistema, a gente trabalha com sistema. O nosso sistema, tanto a nossa máquina de cartão, né? Nosso sistema linha ali, ele trabalha tanto com Wi-Fi e na segurança um Wi-Fi também. Um Wi-Fi, desculpa, e um chip de operadora. Mas às vezes, bem na hora, cai isso daí. E aí caiu e o comprador ele ficou na dúvida. Será que passou no cartão? Será que não passou? E aí na frente lá a gente tem um WhatsApp que é um saque que fica 24 horas. O que o pessoal faz, cara? Na honestidade, vai lá, caiu, eu não sei. Verifica pra mim. Evoluindo. Verificou, eu vou passar um Pix. Entendeu? Show de bola. Teve gente que na hora... olha só que interessante. Teve um morador que na hora que ele foi fazer isso, tava na atualização do sistema, cara, e o sistema ficou acho que 1 ou 2 minutos em off, lendo, porque tava na atualização, mas isso é coisa, não é nem nosso, né? É o sistema que é terceirizado. O cara foi, comprou, ele viu. Ele mandou foto pra nós e ele falou assim, tô comprando nesse exato momento, o sistema tá em off. Isso, pago ele quando der, mandou a foto, daqui 10 minutos ele voltou, tô fazendo a que compra legal, disso daqui. Cara. Pô, né? que massa. Então isso é bem interessante. Então, ainda gera ali pro condomínio, agrega valor. Agrega valor demais, A né, galera cara? tá aprendendo a lidar com isso, mexe em tudo, isso vai evoluindo, né, cara? Ciclo, a gente daí acaba indo para outras vertentes, não só a área de mercado, né? Sim. Outros nichos de comércio voltado nessa ideia, né? Sim. Uma das coisas que às vezes a gente não perde, né? Às vezes, assim, por exemplo, às vezes você vai pegar 5, 6 itens, esqueceu de pagar o 7º, né? Então, é mais voltado a isso. Mas de má fé a gente tem poucos casos. Difícil graças a Deus. Graças a e Deus. aí, o síndico pode ter essa segurança que ele não vai pagar, não vai descontar. É o condomínio que vai pagar. É nosso e o contrato vai te dar essa segurança. Não é só a palavra da Mercadotega, não, né? O contrato que a gente tem tem cláusulas bem especificadas, né? Agora vamos lá, pra gente finalizar, pra galera te achar. Quer fazer mais algum sobre a Mercadoteka? Eu acho que sim, a Mercadoteka foi bem falado, Pronto. né? Tá bem explicado as vantagens. Show. O que vem a ser, é isso aí. Eu quero pra você deixar aí agora telefone de contato e Instagram dos dois negócios, tanto o Dr. José Leonardo Bergamini quanto o Zé. A gente consegue colocar aqui escrito ali depois? Consegue? Tá na descrição. Já tá na descrição. Pronto, eu não sei de decor assim, mas Instagram,
a Mercadoteca com K, tá? Acho que tá aqui, ó, Tá Mercadoteca com K. No próprio o nosso e-mail, tá? A gente tem um site, tem um e-mail, mas assim, você pode falar direto com a gente. Manda lá no Instagram, inbox lá WhatsApp, e um tal. inbox e a gente vai te responder, tá? Mas no própria descrição também tem o nosso Os WhatsApp telefones, comercial, tal, telefone, pra, se onde quiser você consegue implementar. falar direto, manda uma mensagem pra gente, a gente faz uma reunião, a gente vai apresentar a proposta, a gente faz toda uma análise no teu condomínio, a gente faz a reunião com o teu síndico, tá? E o Zé não empresarial, né? O Dr. José Bergamini. Meu Instagram é DR de Dr. José Bergamini, tá? Atendo em São Paulo. Em São Luís eu tô 10 dias no mês, geralmente sempre Tem esse dado período. assim a segunda quinzena e Geralmente tal? na segunda quinzena. Tá, Segunda pra terceira. acertei. É mais ou menos nessa fase nesse período que eu tô, né? Sim. E lá também tem um WhatsApp de agendamento direto para São Luís, entendeu? Mas pode me mandar inbox também, sempre sou eu, não é Instagram terceirizado, não sou Legal, eu que vou legal. responder, né? Inclusive, parabenizar as dicas, cara. Tem um Pô, Instagram obrigado, muito cara. massa. Eu acho que Pra é mulherada interessante, aí, mesmo quem nem quer fazer plástica, vai lá, segue lá, porque aprende e tô sempre tal. passando dicas, falando. Eu Muito tento legal. trazer todas as dúvidas de pacientes, tudo que a gente ouve de Joga no informação ali. Instagram, já tira as Exatamente. dúvidas ali. Se tiver alguma dúvida, vai lá, já Manda segue, inbox já também, que manda eu inbox. consigo, e comentários, enfim, hoje a gente consegue me achar fácil aí, eu tô Trazendo disponível para o aí. lado pessoal, uma pessoa que eu conheci através de negócio, mas que tira o chapéu, profissional, parceiro, de humildade, Pô, cara. obrigado, E sem rapaz. igual a pessoa que, de fato, a gente quer levar, né? Com certeza. Pra vida Eu falo aí. que quando a gente se identifica, né, Leandro? Assim, em pouco tempo a Exatamente, gente tem uma amizade legal. exatamente. E aí a ideia é essa, cara, tanto esse lado empresarial, da Mercadoteca, é fazer o nosso melhor, cara. A gente Mercadoteca tá. tá nas telas da Remídia, acompanha as Exatamente. promoções, os condomínios que tem a tela e tem a A Remídia, gente você faz vai trabalho estar especial sempre de divulgação e promoção divulgação, específica, né? promoção. Se algum síndico aí que não pegou o time aí do, do Instagram, pode me procurar que eu passo contato. Manda o É, WhatsApp, a gente manda os vídeos aí WhatsApp, informativos, a gente manda exatamente. todo o nosso encarte, todo o Aqui nosso é na portfólio aí parceria. de trabalho pra estar aí mostrando pra vocês a Mercadoteca. Se despedir Leandrão, então, cara. Te obrigado, agradecer, cara. cara. Valeu mesmo. Valeu, foi top nossa Até uma conversa. próxima, se Até uma Deus quiser, próxima, quem cara. Vamos sabe, né? marcar mais, vamos marcar Tamo aí, mais. falar a gente gosta, né? Falar a gente gosta. E agradecer aí o público, a quem tá nos assistindo. Eu queria, nunca pedi, eu acho, cara, se inscreve aí, deixa o like, pra gente é importante pra caramba, fazer esse vídeo rodar, viralizar aí, mais pessoas terem esse entendimento, mais cirurgia plástica e outros conteúdos também que a gente vem trazendo, a Mercadoteca em si. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima quinta, ao vivo, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.